Bom dia a todos, meu nome é Caio e hoje estarei apresentando a determinação do grau de cristalinidade por meio da calorimetria diferencial de varredura. O comportamento mecânico e físico dos materiais surgem e se baseiam no arranjo molecular. Então, uma maneira de formar uma estrutura com moléculas organizadas é a cristalização, no qual cria condições termodinâmicas para aproximar e agrupar as moléculas. E um método de inspeção que permite isso é a calorimetria diferencial de varredura. Portanto, a técnica, além de entregar as condições termodinâmicas, permite encontrar o grau de cristalinidade em relação à temperatura e tempo. Para uma reorganização espontânea ou transformação de fase, deve-se seguir o critério necessário de ter-se um valor negativo da energia de Gibbs. A reorganização ocorre pois uma reação química espontânea, uma parte da energia é liberada e é utilizada para reorganizar os átomos. E quem define Gibbs é a entropia e entalpia. Na termodinâmica, a entalpia pode ser definida como o conteúdo total de energia de um sistema, e relacionada à microestrutura, a energia está armazenada nas ligações químicas entre os átomos. A variação de entalpia está na diferença de energia do estado final dado pelos produtos com o estado inicial dado pelos reagentes, conforme esse gráfico, essa ilustração da reação térmica. E a entropia ela é caracterizada por ser uma medida quantitativa de desordem, referindo desordem como um número de configurações microscópicas que um sistema pode ter no estado específico, como por exemplo, volume, energia, pressão, temperatura. Sendo assim, a energia livre de Gibbs ela é a força motriz para o processo de cristalização e pode ser descrita como a energia útil de um sistema que resulta da diferença entre a entalpia e a entropia. A reação ela é espontânea quando há liberação de energia e quando o sistema possui grande desorganização atômica. E no caso da cristalização, ela libera energia na forma de calor. Portanto, o processo de cristalização é uma reação exotérmica, é uma reação espontânea. Comentando um pouco sobre a nucleação, que é a origem do processo da cristalização, um pequeno número de íons, átomos ou moléculas, eles se organizam em um padrão característico dentro de um sólido cristalino. E a clássica teoria da nucleação, ela fornece uma previsão razoável das taxas de nucleação. A descrição desse processo ela é feita por Gibbs e ele afirma que a energia requerida para a formação dos aglomerados é a soma da variação de energia para a fase de transformação, que é o GV, e a variação de energia livre para a formação de uma superfície, que é o GS. Então, o crescimento do aglomerado, que são os núcleos, é uma competição entre a diminuição do GV, que é a favor do crescimento, e um aumento do GS, que favorece a dissolução. A gente consegue ver isso no gráfico, né? A curva acentuada para cima é o GS e a curva para baixo é o GV. E a competição entre essas duas curvas é a linha pontilhada, e ela fornece para nós a barreira energética. Então, os aglomerados da nova fase, com um raio maior que o raio crítico, no qual essa curva pontilhada dá para nós, o raio crítico, são os núcleos que, com o decréscimo da energia livre, se tornarão estáveis, vencendo a barreira energética e assim gerando os cristais. Então, os núcleos estáveis, em que o raio é maior que o raio crítico. Então, após o desenvolvimento de um núcleo estável, existe a redução da energia do sistema com o aumento do seu volume, e este é o fenômeno do crescimento de cristais. Em um crescimento normal de cristais, a interface líquido-cristal é considerada irregular na escala atômica, ou seja, não há sítios preferenciais nessa interface para que as partículas se juntem. No crescimento, não há necessidade de um mecanismo de crescimento gradual. Se houver a presença de uma força motriz suficiente, cada elemento da superfície é capaz de uma mudança contínua. E aqui na imagem a gente consegue ver essa irregularidade no crescimento, né? Ele não tem sítios preferenciais. Comentando um pouco sobre a calorimetria diferencial de varredura, ou DSC, ela avalia a absorção de energia térmica,
que ocorre em uma amostra dentro de um aumento ou diminuição regulada da temperatura. O experimento ele funciona com a introdução de energia em uma célula de amostra, no qual contém uma solução com uma molécula de interesse, e uma célula referência, que apenas contém o solvente. Ao longo do tempo e simultaneamente, as temperaturas elas são aumentadas. A diferença, então, na energia de entrada necessária para igualar a temperatura da amostra com a da referência seria a quantidade excessiva de calor absorvido ou liberado pela molécula na amostra. E a partir desse termograma, no qual o eixo Y é o calor específico e o eixo X é a temperatura, mede-se o valor total da entalpia, que é aquele pico ali, né? E os valores parciais medidos a cada tempo obtêm-se curvas características de cristalização. Aqui temos outro exemplo de termograma, no quais esses picos 1 demonstram a fase cristalina. E aí o 2, a base, é a fase amorfa. Conclusão. A estrutura do estado sólido consiste no modo em que as cadeias moleculares estão empacotadas, podendo ser ordenada, regular e repetitiva, assim definido o material cristalino, ou desordenado, formando a fase amorfa. Os materiais podem passar pelo processo de cristalização, e para que seja espontânea, a energia livre de Gibbs tem que ser menor que zero, e esse valor depende da entalpia e entropia. A calorimetria diferencial de varredura ela exporta informações sobre a temperatura e fluxo de calor através da amostra, e é por meio dela e do cálculo dos picos da área cristalina. A calorimetria diferencial de varredura ela vem ocupando o lugar de outras técnicas para a obtenção da cristalinidade, pois é de maior confiabilidade e precisão. Então, retomando, a partir da calorimetria diferencial de varredura, nós vamos obter os picos nos quais demonstram a fase cristalina e a gente consegue calcular essa área, certo? Então, aplicando nessa fórmula de grau de cristalinidade, no qual o AF é a área sobre o pico de fusão, nós chegamos no percentual de cristalinidade. Essa foi a apresentação. Obrigado pela atenção. Aberto a dúvidas, meu e-mail está aqui para alguma dúvida futura. Obrigado a todos.